Olá, meus irmãos. A conversa hoje é sobre um dos textos mais belos e ensinadores da palavra. Aprendemos com o nosso amado pastor Carlinhos Queiroz a mergulharmos de corpo e alma neste ensino profundo e precioso para a vida. E bem-aventurados, muito felizes e abençoados os espiritualmente felizes. E é sobre isso que a gente quer conversar aqui, né? E aqui a gente quer trazer algumas percepções deste aprendizado e alguns ângulos de entendimento para, na sequência, produzirmos uma série sobre as bem-aventuranças, né? Na esperança de que abençoe e inspire o seu coração, assim como inspirou e abençoou a minha vida e o meu coração. Meus irmãos, no mundo em que vivemos, esse mundo conturbado, o conceito de felicidade está diretamente associado a poder, a riquezas, a posses, fama, status social, numa imperiosa tirania do ter que se agiganta frente à beleza do ser. E nós não precisamos embarcar nesta tirania da felicidade que nos proporciona apenas momentos alegres, uma felicidade efêmera, circunstancial, né? Que nos torna dependentes essencialmente de ter e que nos escraviza nas cadeias da vaidade, das coisas superficiais, que insuflam o ego, mas que esvaziam a alma, apenas isso. E nós temos como objetivos a busca da realização material, da realização pessoal, muitas vezes orientadas por coisas boas, desejáveis, justas, como casar, ter filhos, né? Ou seja, ter uma estrutura familiar organizada, concluir uma faculdade, conquistar um lugar destacado no mercado de trabalho, coisas assim. E Jesus, quando fala de felicidade, ele não propõe que a gente exclua estas coisas, e nem tampouco ensina a excluirmos o riso, a alegria, a celebração, os sonhos e nem os grandes e bons momentos da vida. Ao contrário, a gente aprende a celebrar a vida. Porém, Jesus acrescenta, meu irmão e minha irmã, e deixa muito claro que nele a felicidade cabe em qualquer circunstância ou contingência. Porque nós podemos ser felizes tendo ou não tendo. Porque Jesus, como protagonista da palavra, da história, da humanidade, da vida, ele nos chama a uma consciência para entendermos na plenitude o verdadeiro conceito de felicidade. E nos ensina a sermos felizes, alegres, plenos de paz e esperança, acima e apesar de quaisquer circunstâncias dessa vida. E o Sermão do Monte, né, exposto ali no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, provavelmente é a peça literária mais importante das Escrituras, por ser um ensino relevante para a vida, né, visto que além de importantes princípios ético-morais, né, a gente pode notar grandes revelações. Aquilo que muitas vezes é tido por ruim, por desagradável diante de Deus, é o que realmente vai levar todos nós a uma verdadeira felicidade. É sobre isso que a gente quer conversar aqui. E essa passagem, ela forma um paradoxo, contrariando a ideia de muitos, né? Porque ela revela mais uma vez que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, a exterioridade, mas Deus sonda o coração, Deus vê a nossa interioridade. Então, felizes, começando aqui, né, felizes os pobres, os humildes em espírito, aqueles que não reconhecendo qualquer coisa em si mesmos, têm a consciência plena de que nada possuem e que dependem exclusiva e totalmente de Deus. E os humildes em espírito são felizes porque conhecem uma nova sociedade, que é o reino de Deus. Este espaço não geográfico, onde as hierarquias e a lógica são invertidas, o menor é o maior, o último é o primeiro, os pobres têm relevante importância, são incluídos e passam a ter vez e prioridade no ministério do nosso lindo e doce Jesus. E humilhar-se não tem nada a ver com apequinar-se, meu irmão e minha irmã. Humilhar-se é tornar-se humilde de coração. A palavra humildade vem do latim humus, de onde também se origina a palavra humanidade. E, portanto, ser humilde simplesmente é ser humano, ser gente, ser alguém que se importa com as pessoas, com o outro, ser alguém que valoriza a essência da vida e não o poder, e não o status social, e não a conta bancária, ou até mesmo uma elevada posição na sociedade.
Os humildes de espírito são aqueles que abraçam a todos sem qualquer preconceito ou discriminação, sem nenhum senso de superioridade. Aqueles que compreendem plenamente que ter não é tudo e que ser é o bastante, não é isso, meu pastor Carlinhos? Abre mão de ter para ser, e ser é estar na dependência de Deus, pois, meu irmão e minha irmã, quem está em Cristo, nova criatura é. E Jesus, ele é a expressão máxima da humildade de espírito. E o nosso projeto deve ser o de viver como Jesus de Nazaré nos ensina a viver. Viver por esse referencial. Porque em Jesus nós somos felizes apesar do choro, ou até mesmo felizes quando choramos, quando preservamos a capacidade de chorar. Felizes os que não perderam a capacidade de se emocionarem com a vida. Felizes os sensíveis que se comovem com as necessidades do outro, que não se conformam com as injustiças, que lamentam profundamente as misérias que afetam o nosso próximo. Felizes os que choram, porque eles declaram que precisam de consolo, porque reconhecem no choro a virtude, né? E entendem que as lágrimas e a angústia significam sensibilidade para a vida. E Jesus, meu irmão e minha irmã, é a expressão máxima da sensibilidade plena, que nos abraça com seu amor pleno, graciosamente cheio de misericórdia por cada um de nós. Muito felizes são os mansos também, porque são aqueles que estão sempre dispostos a pagar o mal com o bem, os que honram aos outros mais que a si próprios, que abençoam aqueles que os perseguem, que não retribuem a ninguém mal por mal, que nunca se preocupam em vingar-se de ninguém, porque entendem que o mal se vence com o bem. E a gente pode ver um link aqui desse texto lá com Romanos 12. Felizes aqueles que, tendo o poder de gritar, decidem falar de forma amena e leve. Aqueles que, tendo o poder de bater, decidem oferecer a outra face. Os mansos são felizes porque eles não possuem a expectativa da violência. Eles não são ameaça para ninguém e transitam livres toda hora, todo lugar, de todas as formas, livre, plenamente livre. E para os mansos, o pão é nosso porque o Pai também é nosso. Os mansos herdam a terra para reparti-la. E Jesus é a expressão máxima de mansidão. E herda a terra para que nós também possamos herdá-la e possamos viver o reino do Cristo em plenitude uns com os outros, uns para os outros. Os sedentos e famintos por justiça, eles também são muito felizes porque eles sabem claramente que só há espaço para a justiça onde o coração humano encontra lugar para a paz. Jesus é o único plenamente justo, perfeitamente justo, e é a expressão máxima de justiça. E nós precisamos aprender com Jesus, mais e mais, a definição de equidade, que significa igualdade em amor, graça e justiça. E a justiça torna-se tangível quando a gente vive a plena liberdade em Cristo Jesus, que nos libertou para sermos plenamente livres, que em complementariedade à justiça significa assim, meu irmão, amarmos o nosso próximo, colaborando para a ressignificação da vida dele, visando colocar o nosso irmão de pé e ajudá-lo a assumir o protagonismo da sua própria vida, vivendo os ensinos do nosso lindo e doce Jesus. Felizes, muito felizes, abençoados, né? Todos aqueles que se solidarizam com a miséria e a dor do outro, que têm compaixão pelos que sofrem, que colocam seus corações na miséria do outro. Felizes aqueles que alimentam o amor sacrificial cheio de compaixão pelos nossos irmãos que sofrem. Felizes os que socializam o que têm e quando não têm, socializam o sofrimento do próximo. E Jesus é a expressão máxima da misericórdia, porque nos livra, nos anistia, nos perdoa do castigo que merecíamos e nos contempla com as suas infinitas misericórdias que se renovam todos os dias, ao nascer de um novo dia. Jesus derrama sobre nós todo o seu coração na nossa miséria, para que a gente possa aprender a derramar todo o nosso coração
na miséria do nosso irmão, do nosso próximo. Muito felizes, bem-aventurados, abençoados, aqueles que não possuem na mente a visão da maldade e que sempre enxergam o melhor do outro. Felizes os que têm o coração de uma criança, porque são puros na essência, são simples como os pássaros, mas também são cheios de discernimento, conscientes que ser puro não significa ser ingênuo. Atenção para isso, meu irmão e minha irmã, não tem nada a ver com ingenuidade, tá certo? Ou com imaturidade. Mas ser puro é estar rodeado de maldade e não se permitir contagiar-se por essa maldade. Aqueles a quem a maldade não alcança. Felizes aqueles que enxergam a vida com os olhos da alma e do coração, cheios de pureza, e que oram por um coração semelhante ao de Jesus, que é a expressão máxima de pureza e de coração em santidade plena. Jesus é a plena santidade, a pureza plena. E felizes todos aqueles que, visitados pelo Príncipe da Paz, agregam paz e harmonia aos ambientes da vida, com a sua presença, né, para que a gente aprenda que quando entrarmos numa zona de conflito, a gente tem um compromisso de acalmar, de harmonizar. Estes que constroem ações promotoras da paz. Felizes os que são elo para unir ao invés de separar, os conciliadores, os pacificadores. E como precisamos de pacificação no mundo e no nosso país também. E Jesus é a expressão máxima de pacificação, cuja presença agrega tranquilidade, serenidade e águas calmas. Jesus é o príncipe da paz. Jesus está, no início do Sermão do Monte, descrevendo em cores nítidas e assim, o tipo de pessoa que é feliz. E quando nos identificamos com Jesus, nós podemos experimentar as virtudes dessa felicidade genuína, vivendo o reino de Deus, revelando a presença do Rei entre nós e especialmente em nós. O que nós aprendemos com este ensino precioso de Jesus? Tantas coisas, meu irmão. Mas aprendemos que nós podemos ser felizes, independente ou apesar das circunstâncias e contingências da vida, tendo ou não tendo, casado ou solteiro, com filhos ou sem filhos, em paz ou atravessando tribulações, com a vida em ordem ou passando dificuldades, porque a essência da felicidade está na certeza de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, porque Ele prometeu e é conosco em todos os momentos, porque Ele se importa conosco, cada um de nós, né? Porque Ele quer ter com cada um de nós um relacionamento intenso, íntimo, pessoal, né? Porque Ele é e está no controle das nossas vidas e que nos ama infinitamente apesar de nós, né? Isso é o que Jesus nos ensina. E o que Jesus espera de nós? Que nós sejamos sal e luz para esse mundo, que nós possamos fazer diferença nesse mundo escuro, difícil, que nós possamos mudar este mundo para melhor, fazendo pequenas diferenças, sendo como Ele é, que possamos dar continuidade ao seu ministério na direção do nosso próximo. Significa, meu irmão e minha irmã, assumirmos o propósito eterno para o qual todos nós, eu e você, fomos criados, que é o propósito de sermos filhos que revelam as virtudes do Pai para a única e exclusiva glória dele. Filhos que expressam na vida o ensino, o evangelho e a própria vida de Jesus. Inspiração para vivermos por este referencial maravilhoso, bendito e abençoador. Esse mundo complexo, difícil e escuro tem ao longo da história, meu irmão, produzido muitas vítimas. Pessoas que perguntam e que gritam, quem se importa comigo? Está cheio aí. Pessoas que gritam e dizem, eu estou com fome, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde morar, eu fui abandonado pela minha família, eu estou numa maca de hospital, eu estou doente, eu estou com dor, eu vivo em condição de rua, eu não vejo, eu não ando, eu estou oprimido, eu estou angustiado, deprimido, e perguntam, quem se importa comigo? Tanta gente gritando, quem se importa comigo? E ser sal e luz, meu irmão e minha irmã, ser filho, é nós compreendermos que nós somos a resposta a esta pergunta difícil. É entendermos que nós precisamos atender aos clamores destas vítimas, amar pessoas que ninguém ama, cuidar de pessoas que ninguém cuida, pois quando a gente vai ao encontro dessas vítimas, Jesus é percebido em nós, é revelado a partir de nós, e assim o Pai é glorificado. Assumir o compromisso de filho, meu irmão e minha irmã, é acolher o nosso próximo, é acolher as pessoas que a gente nem precisa conhecer direito,
mas que a gente pode entrar na história e na vida delas e fazer alguma diferença. Agregar dignidade à vida destes irmãos que padecem, destes que sofrem, destes marginalizados, né? Fazendo com que Jesus seja percebido, seja notado através de nós, para que o Pai seja glorificado. Mais ou menos assim, quando a gente chegar, Jesus chega também. Então, meu irmão e minha irmã, nós podemos ter felicidade apesar das circunstâncias, mas também nós podemos ser felicidade vivendo as bem-aventuranças em favor de nós mesmos e do nosso próximo, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. E quando a gente vive este lindo e precioso ensino, e quando nós internalizamos esta maravilhosa e extraordinária mensagem de Jesus Cristo, nós podemos sonhar com esse estilo de vida que nos permite entender e nos permite viver a felicidade genuína, apesar e acima de quaisquer circunstâncias. Nós podemos ter um temperamento feliz em humildade de espírito, com sensibilidade para com o nosso irmão que sofre, sendo manso e paciente, para guardar tudo no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus, conforme a sua vontade. Mas também nós podemos ter sentimentos felizes, vivendo em justiça, né? Não se conformando com o que está errado, sendo misericordiosos uns com os outros e se colocando na situação do próximo com compaixão pela miséria e pela dor do nosso irmão que sofre, clareando a vida a partir de um coração puro que não se deixa contaminar e nem se corromper pela maldade que está ao nosso redor. Mas ainda nós podemos ter relacionamentos felizes, meu irmão e minha irmã, como um pacificador diante dos conflitos da vida, atenuando as atitudes inflamadas pela discórdia, suportando as perseguições em amor, suportando as injúrias, confiando que isso nos assemelha a Jesus. Então nós podemos ser genuinamente felizes, exercendo na prática o ministério de Jesus, que acolhe o aflito de alma, as crianças necessitadas, os idosos carentes de cuidados e também de companhia, né? Eles vivem tão sozinhos, os que clamam por socorro. Nós podemos ser genuinamente felizes, vivendo ativamente o que nos ensina Jesus, porque este ensino é para nós discípulos, é para todos aqueles que decidiram seguir Jesus, para aqueles que decidiram segui-lo, imitando, refletindo o seu caráter para esse mundo complicado, pondo a mão na massa em favor do outro. Porque a graça nada mais é do que o amor em ação. A benignidade não é nada mais, nada menos do que a bondade em ação, em favor do nosso próximo. Porque o ministério de Jesus é isso, é essa prática de vida, de forma significativa, né? Então, o ministério de Jesus é ação em favor das pessoas, que são e sempre serão mais importantes do que as coisas. Então, nós podemos ser genuinamente felizes, acima e apesar das circunstâncias e contingências dessa vida, a partir da vida de Jesus em nós, agindo como sendo um seguidor que o reflete e que o imita. E que o amor de Deus o Pai, meu irmão e minha irmã, que a graça bendita, extraordinária e maravilhosa de Jesus o Filho, que as consolações, a orientação, a inspiração, a alegria, o ânimo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosíssimas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam com todos vocês, hoje, em todo tempo e em todo lugar, no nome precioso de Jesus. Um grande abraço, um beijo e até o próximo, que nós vamos agora, capítulo a capítulo, falar de cada uma das bem-aventuranças com um pouco mais de, digamos assim, rapidez, né? Tempos menores. Que vocês possam ser abençoados como eu certamente estou sendo. Em nome de Jesus. Um abraço forte, até a próxima.